Fala, meus queridos alunos, mais uma vez com vocês aqui, professor André Luiz, de Filosofia, trazendo para vocês alguns conteúdos muito importantes na nossa área de conhecimento. Mas primeiro eu quero te convidar a passear pelo nosso conteúdo em geral da plataforma Gonçalves Dias. Então vai lá, dá uma olhadinha geral em todo o conteúdo, todas as aulas, na verdade de todas as disciplinas, não é só da minha não, nós temos ali qualquer área do conhecimento para ajudar você a alcançar seu objetivo, tirar o ensino médio, terminar com a sua jornada na educação básica e adentrar o vestibular. Então, você que está precisando, até você que já terminou, quer fazer ali uma rememoração, vamos usar aqui, ó, as reminiscências platônicas, tá? Que justamente é aquilo que você vai relembrar. E aí você vai na plataforma Gonçalves Dias, tem muito conteúdo bacana, eu te convido a estar conosco sempre, e lá no nosso Instagram, tem o, claro, o YouTube, nós temos ali todas as plataformas e também dentro dos nossos conteúdos, nós temos os conteúdos que vão aparecer nos vestibulares, então fique atento, faça lá uma busca, faça a sua investigação a respeito dos nossos conteúdos, tá bom? Show de bola? E hoje nós vamos fazer alguns exercícios aqui sobre as origens da filosofia. Conteúdo básico. Nós já temos o conteúdo teórico. Então, mais uma vez, fica aqui o pedido para você ir buscar na plataforma Gonçalves Dias, nas nossas redes sociais também em geral, essas dicas sobre a origem da filosofia. É um conteúdo básico para você que está no ensino médio, é um conteúdo básico para você que está em toda essa jornada do conhecimento. Portanto, vem conosco aqui, vamos refletir algumas questões sobre essas origens da filosofia. Como se trata da educação básica, é importante dizer que a gente vai fazer aqui apenas o básico, obviamente, sem tanto aprofundamento, deixa lá para a academia, para a universidade, para vocês olharem um pouquinho. Perfeito? Então, a primeira questão traz assim, ó, a construção de uma cosmologia, que, claro, uma explicação racional e sistemática das características do universo, em substituição à cosmogonia. De onde vem a cosmogonia, professor? Vem lá do mitologia, tá? Perfeito. Que tentava explicar a origem do universo baseada nos mitos. Foi uma preocupação de que tipo de filosofia? Qual é a filosofia histórica que está com esta preocupação, ok? Das características mais sistemáticas e se opondo à cosmogonia? A grande dica aí, olha, substituição ao mito. Substituição à cosmogonia, por exemplo, ok? A mitologia. Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a matiz, a cor, a nuance da filosofia que está justamente indo após o mito, após a cosmogonia, certo? Então, olha esse termo cosmogonia, por exemplo, perfeito? Aí nós vamos perceber que é medieval? Não, a medieval está ali na Idade Média já, ela é um contraste à filosofia antiga. Não vai fazer muito sucesso isso aqui, porque a filosofia é cristã, na verdade, e ela nem está ligada a uma explicação mais sistemática, racional, ela é aliada à religião. A antiga faz mais sentido, porque no período antigo nós temos basicamente, olha, nas origens da filosofia, a filosofia pré-socrática, correto? Então, ao que parece, a filosofia antiga oferece para a gente uma proposição de resposta melhor. A iluminista. A iluminista faria até sentido, mas nós temos uma dica importante aqui no bojo da questão que vai fazer você identificar que o iluminismo não é a resposta. Por quê? Porque tem que estar perto da cosmogonia. Tem que estar perto desta noção de cosmogonia, correto? Então, o iluminismo já está lá no século XVIII, está muito distante. O bojo da questão está querendo está mais perto da cosmogonia. E a contemporânea? A contemporânea, se a iluminista, que é moderna, já está distante, a contemporânea está mais distante ainda. Então não faz muito sentido você marcar, portanto, a contemporânea também. Então eu vou te dar uma sugestão bem legal sobre isso. Marque a letra B. A letra B é a sugestão de resposta mais aprazível para a gente dentro deste processo. Pegou? Legal? Vamos? Te ajeita aí na cadeira, isso, pega teu material, olha o foco, bora comigo, vem comigo, vem comigo. Tem uma segunda questão aqui para aguçar a nossa mente. Vamos lá? Perfeito? Isso, vem.
Com relação à origem da filosofia ocidental, o que é correto afirmar? Olha só. Seus fundamentos foram estabelecidos durante o Renascimento. Epa, o Renascimento está muito já distante. Calma, devagar. Quando na Europa se conseguia realizar uma separação entre campos da ciência e das crenças. Bom, no Renascimento, gente, está muito distante esse processo. Vamos, né? Nasceu quando os pensadores gregos, olha, viemos para ela, ou para a cultura grega, como não está aqui especificado, eu posso considerar a cultura grega. Realizar a passagem de um pensamento mítico cosmogônico para uma visão racional cosmológica da sociedade dos seres humanos. A letra B aqui, olha, está encaixando beleza no que nós estamos procurando, tá percebendo? Então, vem comigo para a letra C. Tem sua origem ligada ao pensamento aristotélico? Não, a origem não é em Aristóteles, pertence ao período sistemático, já está lá distante do processo. Letra D. Foi gestada pelos pensadores pré-socráticos, que superaram as fronteiras entre o mundo das aparências e da existência concreta. Esse mundo das aparências da existência é muito mais para o dualismo platônico. Os pré-socráticos estão dentro da cosmologia, da origem mais racional do universo. E letra E. Surgiu com os pensadores iluministas. Olha quanto está distante lá no século XVIII. Não, a filosofia está ali, do começo, da superação da visão mitológica cosmogônica para uma visão cosmológica. Então, meus amores, aqui a nossa intenção básica é assinalar a letra B, para a gente poder entender que a superação desse pensamento mítico por um logos, olha a palavra logos, por uma instituição mais racional, está estabelecido aqui dentro do processo, tá bom? Então, marque aí para você, letra B de bola, correto? Marcou? Beleza pura? Assinalou aí, refletiu, compreendeu a jogada? Então, vem comigo, tem mais uma aqui, uma questão muito legal para a gente fazer. Olha essa terceira questão. Ela é fundamental para o nosso conhecimento básico nas origens da filosofia, que é a nossa intenção, correto? Então vamos lá. A palavra filosofia é formada pela junção dos vocábulos gregos philos, sofia. Philos, amigo, amor, amizade, sofia, sabedoria. E literalmente a palavra significa amor à sabedoria. Com o tempo, as definições e os significados se multiplicaram. E o termo passou a significar também o quê? Olha só, um novo sentido. São vários sentidos para a filosofia. A. Teoria do conhecimento, sabedoria de vida, método de análise dedutiva. Aqui eu tenho sabedoria de vida, teoria do conhecimento, análise dedutiva. Uma boa sugestão. Tá? Mas a questão da análise dedutiva, por exemplo, me traz uma série de raciocínios além disso. Tá? Eu posso, talvez, ir um pouco mais abrangente nesse processo. Eu posso até ligar a isso, mas vamos escolher algo talvez que tenha mais algo no todo, na visão holística da filosofia. Tá? Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. Tá? Experiência de vida. Bom, experiência de vida já é um pouco mais levado ao senso comum. Sabedoria de vida, melhor do que esse conhecimento intelectivo. Bom, não fica como tem a letra A, né? Fica uma coisa muito fechada, as questões mais da consciência e tal, aí já é uma coisa meio complicada. Letra C, inspiração racional, sabedoria de vida, embrião da sabedoria. Embrião da sabedoria, legal, sabedoria de vida também. Inspiração racional, né, já fica aí um pouquinho, né, delegada a instâncias mais transcendentais, transcendentes, né, que perde um pouquinho a imanência do processo. Fica um pouco complicado. Letra D, visão de mundo de um povo. Sim, a interpretação. Sabedoria de vida, esforço racional para conhecer o universo. Na origem da filosofia, certo? Ela está muito bem ligada à visão de um mundo de um povo, sabedoria de vida, esforço racional para conhecer o universo. Letra E, amizade pela sabedoria, sabedoria de vida, fundamentação experimental do conhecimento. Aí reduz muito como faz a dedução, o conhecimento intelectivo e a inspiração racional, certo? Fica um reducionismo no conceito mais amplo de filosofia. Então, meus amores, aqui eu acredito
que a grande dica aí para uma questão de interpretação, amplitude daquilo que a filosofia se propõe, é melhor que os senhores assinalem a letra D de dado aí, por exemplo. Então, a letra D de dado, eu acredito que fica de bom tamanho para a gente nesta questão, tá? Marque aí terceira, letra D para os senhores, é uma que fornece elementos que estão mais associados ao que eu posso entender como origem da filosofia, significado do termo filosofia, sem reducionismos, um tanto quanto mais abrangente, tá? Para a gente poder pensar sobre isso. Na quarta questão, nós temos uma questão importante, porque é do conhecimento filosófico vivo, que é uma coisa difícil de você identificar, mas muito fundamental. Olha só, quando nós pegamos uma determinada sugestão de filosofia, quando nós pegamos uma determinada condição de filosofia associada a um autor, aí nós precisamos nos reportar às origens da filosofia, saber os fundamentos de cada um deles. E aí eu vou te convidar mais uma vez a pegar a nossa plataforma, fazer uma investigação sobre os nossos conteúdos. Você vai identificar que cada autor tem uma característica própria, uma forma de pensar peculiar e uma singularidade no seu pensamento. Então faça isso, eu te convido a fazer isso. Vamos lá, busque os nossos conteúdos, assistam às nossas aulas, que vocês vão reconhecer facilmente quando uma terminologia se refere a um autor ou a outro autor. Pelo menos nós temos os básicos aqui, o que é fundamental para vocês, né? Fundantemente, aprenda a reconhecer o básico de cada autor. Para isto, veja os nossos conteúdos e você que está ainda em sala de aula, também pergunte ao seu professor e some isso às nossas, né, aulas que estão aqui dispostas para vocês, ok? Assinale a alternativa que identifica corretamente o filósofo que afirmou que as filosofias seriam a tentativa de superar esse mundo das coisas efêmeras. Tudo que é passageiro, olha só que coisa legal. Tudo que se apresenta como aparência efêmero, imutáveis, e aprender racionalmente a realidade última, composta por formas eternas e imutáveis. Fica muito simples essa questão. Você tem aqui um dualismo entre aquilo que é passageiro, aquilo que é material, aquilo que é enganoso, aquilo que se apresenta a primeiro momento a nós, e separado disto, mas com uma conexão em relação a isto, obviamente, mas estando um pouco mais distante, né? Colocado em uma outra instância, existe aquilo que é imutável, verdadeiro, perfeito. Então nós temos um dualismo, correto? Veja só, Kant não tem dualismo, olha a letra A, saca fora. Marx também não apresenta dualismo. Nós temos aqui criticismo, materialismo. Platão possui um dualismo. Platão usa Sócrates como personagem, mas Sócrates não apresenta dualismo. Aristóteles não, é monismo, é só o mundo sensível. Portanto, meu caro, você vai perceber que quem faz a divisão entre mundo inteligível e mundo sensível, que é o que está aqui, olha, o mundo sensível, o mundo das coisas efêmeras, que são passageiras, mutáveis, mudam muito, tá? Perde a identidade, uma das coisas muito caras à filosofia. Aqui nós temos depois a realidade última, ou seja, aquela que se mantém, aquela que por se manter não muda, perfeita, imutável. Então a imutabilidade. Este balanço que é feito entre estes mundos, você vai perceber que ele é feito pelo nosso amigo Aristóteles, também conhecido como Platão por vocês, tá? Então você vai marcar a letra C. Tá? Lembre você que Sócrates é uma personagem que fala desse dualismo, mas as obras são de Platão. Não esquece deste detalhe. Ok? Sócrates discute lá na Alegoria da Caverna, discute. Sócrates ele vai lá e profere, claro, lá nos seus elementos da obra platônica, mas lembre que a obra é de Platão e o dualismo é atribuído a Platão, ok? Não é socrático, é platônico. Portanto, é muito mais aprazível que você assinale a letra C, que vai falar do nosso amigo Aristóteles por excelência, correto? Então, te prepara aí, pega a caneta e marca a letra C de casa, correto? Letra C, meu caro.
Vamos junto? Tem mais uma questão aqui bacana para a gente fazer. Te concentra aí, olha. Vai rememorando tudo que a gente já fez, para tu perceber que as origens da filosofia, ela tem, claro, em suas origens, a nossa querida filosofia, muitos conhecimentos abrangentes, tá percebendo? Beleza pura? Então vamos lá. Analise o texto abaixo. Eu gosto muito dessas questões aqui que vai encaixando palavras para a gente perceber como funciona o pensamento em geral. E a filosofia ela tem muita esta qualidade de fazer você enxergar o quadro todo, que é, claro, esta é a grande fundamentação do próprio saber filosófico, tá? Então eu te convido, por exemplo, a pensar junto comigo a partir desta questão. Olha só. O que distingue o senso comum do conhecimento científico? Senso comum que é o nosso grande vilão, lembra? Filosofia e ciência geralmente tem uma rixa com o senso comum muito grande, ok? Segundo, apresenta, entre outras características, aí nós vamos buscar a palavra que vai encaixar certinho aqui, ó. O senso comum, ó. O que distingue o senso comum do conhecimento científico é que o segundo apresenta, entre outras características, o quê? Tá? Olha só. O que distingue o senso comum do conhecimento científico é o que, segundo, apresenta, entre outras características, tá? Pois procura as estruturas universais e necessárias das coisas investigadas, certo? Beleza? Olha só. Ou seja, busca medidas e padrões de critérios de comparação. Então, veja só. Nós temos aqui experimentação. Claro, o conhecimento científico é experimentação. Mas ele busca, dentro das suas coisas investigadas, subjetividade? Não. É objetividade. Vamos lá. O conhecimento científico, que é o segundo. Racionalidade, certo? Homogêneo. Aí nós temos uma questão de homogeneidade. Ela é duvidosa, porque a ciência ela tem uma variada condição de estudo, tá? É muito complexo esse processo. Mas veja só, mesmo que eu queira colocar homogêneo aqui, as coisas são investigadas, a medida não é feita pela homogeneidade, sim pela quantificação. Ah, professor, eu posso botar homogêneo? Tá, a palavra homogêneo até cabe dentro do conhecimento científico, mas ela não cabe com o resto da expressão, porque está falando busca de medidas. Então, quando eu faço busca de medidas, eu estou falando de aferição e quantificação, e não homogeneidade. Tá? Relatividade, não, o conhecimento científico ele tende a ser relativo só aqui no mundo moderno, contemporâneo, mas ele tem uma necessidade de objetividade sempre. Então, não é uma característica muito atribuída ao conhecimento científico. Tá? D, objetividade, sim, o conhecimento científico tem objetividade, perfeito? E é quantitativo, porque se refere a medidas e padrões, olha, aí sim, quantitativamente sim, que é a diferença do que tem para homogêneo aqui, ó. Aqui é quantitativo e não homogêneo. Por quê, professor? Porque o quantitativo se relaciona a medidas, a aferições. Não é a homogeneidade que se refere a isso, e sim a quantificação. Perfeito? Cuidado com esses detalhes. Olha o que está ali depois. Por isso que eu gosto muito dessas questões aqui, porque elas nos obrigam a raciocinar bem mais. Claro que eu tenho racionalidade no conhecimento científico, eu tenho homogeneidade. A homogeneidade, por muitos, é até questionável, viu? Deixo aqui a homogeneidade. Mas para muitos também, eles são colocados como homogêneos. Mas mesmo que eu queira colocar homogeneidade aqui, ela não vai caber, porque eu estou falando de medidas. Aí medidas vai ficar para o quantitativo e não para o homogêneo. Claro que a característica da homogeneidade, que vai deixar igual, que por isso que muita gente critica, né, em função até da física moderna, e sim a questão da relatividade, já que entra aqui na letra C, mas aí o inverídico não caberia aqui, ó, tá? Muita gente vai deixar, tá? Então, o quantitativo, porque se refere à busca de medidas, padrões e critérios de comparação para avaliação. Então, meus amores, vão perceber que, olha a letra E, subjetividades. Fragmento? Não. Aí, meus amores, vão marcar então a letra D de dado. A alternativa que melhor encaixa as duas palavras com o sentido completo do que está depois é a letra D de dado, com objetividade e quantitativo. Então,
marque para você letra D de dado, letra D de dado, tá bom? Fica aqui com vocês o nosso forte abraço, tá? Maravilhoso estudo a vocês, aproveitem bastante, busquem os nossos conteúdos e fiquem sempre conosco. Fique em casa, mas fique estudando.